abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Hoje você vai ouvir um assunto muito, mas muito frequente. Você já ouviu pessoas dizerem que 3 horas da manhã às 5 horas da manhã é a hora do diabo? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre as 3 horas da manhã, mas nenhum dos vídeos igual a esse. E eu vou lhe explicar por quê. Porque aqui nesse vídeo de hoje, nessa mensagem, eu vou lhe trazer uma revelação do que também pode significar acordar às 3 da madrugada e 5 da madrugada. Nós sabemos que existe a parte natural. Claro, uma pessoa pode acordar para ir ao banheiro. Ela pode acordar porque não está se sentindo bem fisicamente. Ela também pode estar num entre sonos. Você sabe que quando adormecemos, entramos em vários estágios dentro do sonho, do sono. Só que eu não quero falar da parte natural. Eu quero falar aqui para você hoje da parte espiritual do que também pode acontecer. Então quero pedir a todos que estão já entrando nesse vídeo para já deixarem a sua curtida aqui nesse vídeo, para que essa palavra ela possa trazer luz à vida de outras tantas pessoas. Eu quero contar com a sua curtida, porque eu sei que você curtindo esse vídeo, ele vai chegar a muitas, mas a muitas pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado, quero te ensinar. Meu propósito de vida é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e a temerem a voz de Deus. Quando Deus fala, tudo pode mudar. Quando Deus fala, aquilo que não existe passa a existir. Por isso, eu amo ouvir a voz de Deus. Bem, vamos começar primeiramente sobre o que a maioria das pessoas dizem, e eu também acredito nisso, que nesses horários da madrugada, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, podemos dizer que o pecado está em alta. Aí você diz assim, puxa, profeta, mas eu não acredito isso porque as pessoas elas pecam o dia inteiro, 24 horas, o mundo não para. Não é verdade? Só que na madrugada existe, aliado a isso, muitas práticas espirituais que são feitas. E essas práticas espirituais abrem muita legalidade. E quem pensa que algumas práticas abrem apenas uma legalidade espiritual para operar na vida daquela pessoa que está praticando aquilo, está muito enganado. Geralmente, é liberado sobre ambientes, sobre regiões geográficas. Então, essas legalidades espirituais que abrem portais, você tem que entender que durante a madrugada, muitas coisas começam a circular. A Bíblia fala do terror noturno. E quando a Bíblia fala do terror noturno, não está falando do pesadelo. Está falando realmente de espíritos imundos que eles estão com uma determinada legalidade para oprimir e para fazer coisas muito ruins. Então, muitas vezes acordamos na madrugada, nesse horário, e é incrível como, eu posso dizer assim, alguns números ficam alinhados. Geralmente as pessoas, elas, quando acordam, é 13h11, 13h13, 13h23, até pode ter um número diferente, mas geralmente tem números, sabe, números iguais, números repetidos, e isso é um tanto misterioso, mas também há um cunho espiritual muito forte.
E você tem que compreender algumas coisas que eu vou lhe falar. Nós discernimos espiritualmente ambientes. Então, mesmo que você esteja dormindo, não significa que você esteja de fato dormindo totalmente. Então, o seu corpo está descansando, mas o seu espírito, que é você, eu sou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Eu estou vendo o mundo espiritual enquanto estou dormindo. Amém? O meu espírito, ele não precisa dormir como o meu corpo. Ele pode ficar acordado a madrugada inteira, tanto para ver as coisas de Deus, quanto para ver coisas que não são de Deus. E essas realidades espirituais, elas podem ser comunicadas à nossa alma de uma maneira que nós entendamos através dos sonhos que está acontecendo uma realidade espiritual. É por isso que muitas pessoas, durante a madrugada, elas têm paralisia do sono, elas sonham lutando contra demônios, elas sonham, enfim, com perseguições, porque no mundo espiritual elas estão contemplando algumas coisas que estão vendo. Daí você diz assim, puxa, mas tudo isso é por causa de outros que a gente acaba tendo essas sensações e esses sonhos? Não. Não. Muitas vezes esses espíritos imundos, eles estão bem próximos, mais do que a gente imagina. E a própria palavra de Deus, ela fundamenta isso ao dizer que o nosso adversário, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Amém? Por isso que a Bíblia diz, vigiem. Vigiem. Você não vai ficar com medo de um leão que está numa jaula. Você não vai ficar também com medo de um leão que está lá na África do Sul e você está no Brasil. Certo? Mas você vai sentir um certo terror se esse leão estiver próximo de você. Se esse leão estiver bem próximo de você, você sabe, você vai sentir, você vai ter uma sensação ali de terror, né? Uma sensação ruim e com certeza isso é comunicável à alma e a sua alma, tentando explicar o que aconteceu para você, ela vai usar vários elementos. Inclusive, nós vamos falar sobre isso no nosso evento, que mais tarde eu vou falar sobre ele. Tá, mas vamos agora entrar nessa parte nova que eu não trouxe em nenhum dos outros vídeos e que eu acredito que você vai ficar assim bem impressionado com o que a Bíblia diz. Em Apocalipse capítulo 4, do verso 1 e 2, olha o que a Bíblia diz. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Depois que o apóstolo João, ele ouviu o Senhor falar com ele e o Senhor dizer, sobe aqui. A Bíblia diz que quando ele subiu, quando ele conseguiu discernir a voz, diz que automaticamente ele se encontrou no Espírito. Ele se encontrou no Espírito. O que significa isso, profeta? Significa que a partir do momento que ele discerniu e realmente se moveu até a voz, ele teve uma experiência sobrenatural para contemplar as várias visões que começaram a se suceder a partir desse momento. E preste atenção no que eu vou falar, porque isso é muito importante. Quando Samuel, o jovem profeta Samuel, estava sendo criado e treinado pelo velho profeta Eli, a Bíblia diz que Samuel estava deitado na sua cama quando ele ouviu uma voz.
chamando ele, Samuel. Ele, como menino obediente, ele levantou e foi até o quarto do profeta Eli, pensando que o profeta havia chamado ele. E o profeta disse, não, eu não chamei, volta a dormir, rapaz. E ele então voltou a dormir e ouviu pela segunda vez e foi no quarto do profeta, e quando chegou na terceira vez, que ele novamente bateu na porta do quarto do profeta, o profeta entendeu, o profeta Eli entendeu que Deus estava querendo falar com ele. Profeta, por que você está nos dizendo isso? Porque muitas vezes você é acordado na madrugada porque Deus está querendo falar contigo. Você é acordado na madrugada porque Deus quer ativar visões na tua vida. Você é acordado na madrugada porque Deus tem algo para você, para falar com você. E não só para falar com você. Entenda? Você pode acordar, talvez numa madrugada, e ir para sua sala para orar e você não ter experiência nenhuma naquele momento. Aí você diz assim, certo? Foi apenas uma sensação que eu tive? Ou foi uma coisa natural de eu ter acordado na madrugada? Bem, Deus pode ter lhe levantado para orar também. Amém? Para orar por outras pessoas, para interceder por outras pessoas e até mesmo interceder por você mesmo. Mas pode acontecer do Espírito Santo lhe acordar na madrugada e, como aconteceu aqui com João, ele ouviu a voz e foi em direção à voz. Quando você desperta, quando você levanta da sua cama e vai, seja para sua cozinha para orar, ou até mesmo dobra os joelhos na beira da sua cama para orar, saiba que o que pode acontecer com você, naquele exato momento, é Deus ativar em você uma visão espiritual, é Deus, trazer uma revelação a você, trazer um entendimento espiritual sobre determinada coisa. Então, eu aconselho você, amém? Eu aconselho você a realmente se entregar mais a Deus e ser mais sensível. Se você acordar na madrugada, ore e repreenda todo o mal, mas também se coloque à disposição, se coloque nas mãos de Deus para Ele ativar ou falar com você aquilo que Ele deseja, porque através dessa sua atenção a ter, acordado, saído da sua cama e ter se posicionado diante de Deus, Deus pode ministrar algo muito, muito forte, muito profundo na tua vida. E um detalhe, eu não tenho só essa passagem aqui para fundamentar o que eu estou falando. Eu quero ler uma outra passagem para você e nessa passagem que é Apocalipse capítulo 11, verso 11, olha o que está escrito aqui. Às vezes tem coisas que estão na palavra de Deus e nós passamos por alto, Passamos por alto, não paramos para realmente entender como a Bíblia é um livro rico, cheio de sabedoria, de poder e de instrução de Deus. Olha o que está escrito, Apocalipse capítulo 11, verso 11. E após os 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E eles ficaram de pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que os vinham. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes, subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Olha só, você está vendo aqui todo o sobrenatural envolvido. Todo o sobrenatural envolvido aqui, quando pessoas ouviram a voz de Deus. Olha que tremendo. Aleluia, aqui está falando sobre as 2 testemunhas. E aqui está falando sobre quando ouvirem a voz do Senhor, eles automaticamente vão se mover em direção a Deus e
E ao se mover em direção a Deus, acontecerá ali um fenômeno sobrenatural. Olha que coisa extraordinária isso. O que você quer afirmar, profeta? Eu quero afirmar que muitas vezes Deus acorda você na madrugada e às vezes não é demônio, não é luta espiritual, não é nada disso, mas é o Espírito Santo querendo ativar visões espirituais na sua vida. Então, Deus pode estar querendo falar com você algo. Amém? Isso de alguma forma, cala no seu coração? Eu sei que sim. Deus pode estar querendo entregar a você uma instrução, Ele está querendo falar algo contigo e você não pode ignorar essa direção de Deus, essa voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha sido bênção na tua vida e você que está aí ao vivo possa curtir, compartilhar com outras pessoas. Eu sei que você está sendo muito abençoado.